Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, como é desafiador a leitura deste Evangelho de hoje e o convite que ele nos traz. O momento em que Jesus, utilizando ali da profecia de Isaías, nos mostra, nos apresenta o seu jeito. E aqui cabe uma reflexão de nós, que somos discípulos e discípulas do Mestre. Escolhemos, assim, o caminho de seguir o Cristo. Como nós temos feito para buscar nos assemelharmos a Ele? Confesso que este Evangelho de hoje é um Evangelho que desafia e desafia muito. A gente percebe, em primeiro lugar, que Jesus, ele sabe tão claramente, lógico, Jesus é Deus, mas ele usa da sua vida para ir nos ensinando como devemos agir. Ele sabe tão claramente a vontade de Deus para a sua vida, ele sabe o que ele precisa fazer, a sua missão, que ele não se importa com ruídos exteriores. Muito pelo contrário, Jesus, ele cumpre a vontade do Pai. Ele segue seu caminho. E ele consegue, nessa paz profunda, silenciar tudo para ficar somente em Deus. E aqui o primeiro grande convite desse texto de hoje. Perceba,
Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. O que Jesus fez? Cheio dessa paz, cheio dessa ciência do que deve ser feito, cheio dessa sabedoria divina que o leva a cumprir a vontade de Deus a todo momento, independente das circunstâncias, ele sai daquela situação. E é importante a gente destacar que Jesus, nas suas aparições após a cruz, o primeiro ponto que ele sempre fala, a paz esteja convosco. Por isso, busquemos essa paz. Peçamos a Deus essa graça de nos fazer enxergar o propósito dele para cada um de nós. E busquemos fazer independente daquilo que venha a ocorrer à nossa volta. Aprendamos com o Mestre. Tem uma situação que está te desviando, tenha coragem, e que grande coragem, de simplesmente sair. Mas em tudo buscar a Deus. E tenhamos o discernimento que provém do Senhor, de saber quais são as lutas que precisamos realmente entrar, quais são as distrações que também precisamos evitar para não perder tempo, ou mesmo para não nos desviarmos do caminho de Cristo. Em um segundo momento, Isaías vai nos dizer que tudo há o seu tempo. E como é difícil experimentar essa realidade. Olha o que diz, né, sobre o amado de Deus, ou seja, o Filho, Jesus Cristo. Ele não discutirá e nem gritará. Ele não chama atenção para si. Ele que é o Senhor de tudo e que tem o poder para cumprir tudo, ele tem a docilidade de deixar o tempo transcorrer e de realizar tudo no seu devido momento. Ele também não quebra o caniço rachado, nem apaga o pavio que ainda fumega. Percebam a delicadeza do Senhor. Já está rachado, quebra e descarta. Não é o jeito de Deus. Não é o jeito do Cristo. Só está saindo uma fumacinha aqui. Apaga logo, substitui. Não é assim. Enquanto existe possibilidade, Deus faz brotar no nosso coração aquilo que é próprio dele, ou seja, a esperança. E nós finalizamos a reflexão de hoje com essa palavra. O último versículo do Evangelho diz: em seu nome, nações depositarão a sua esperança. Tudo está submetido ao Senhor. Ele não tem pressa. Ele dá possibilidade. Ele trata. Ele cuida. Ele restaura. Que nós possamos, em primeiro lugar, experimentar esse amor dócil do nosso Senhor. Esse amor que nos olha e nos recebe, nos acolhe, nos mantém muito perto dele mesmo, para dizer a cada um de nós: meu filho,
Eis que tudo eu lhe dei, para que você perceba o quanto é amado, o quanto eu estou pronto para te restaurar, para te curar e para te cuidar. Depois, embebidos desse amor do Senhor, que a gente olhe para a nossa realidade e também possa nos perdoar. Tantas coisas que a gente vai carregando ao longo da história. Ah, que poderia ser assim, poderia ser assado. Não, tudo no seu tempo. O importante é, a partir de agora, o caminho de volta para o Senhor. E Ele nos concederá a sua paz e nós estarmos abertos a ela. E, por fim, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, passar a deixar o rastro do Senhor em tudo que a gente venha fazer. Jesus, como é difícil cumprir e seguir assim. Mas hoje nós podemos, com toda certeza, dizer: é assim que eu desejo que se faça em minha vida. Portanto, Senhor, nós te pedimos, em especial nesse dia, que a nossa esperança esteja sempre em seu nome, aquele que permite que as coisas se desenvolvam no seu tempo, mas que se mantenha a caminho, não estaciona. Não deixa a água ficar parada, não. É rio que corre para o mar. Voltemos para o nosso Senhor, para que a gente seja capaz de cumprir com a vontade de Deus, suplicamos a Ele, pois somos todos necessitados. Jesus, fica conosco para lhe sermos fiéis e te seguir. E derrama o teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.